Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz. Aqui é Pastor Edu novamente com vocês. E vamos continuar a nossa série de estudos sobre princípios bíblicos. Mas antes disso, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, quero te render graças por mais uma vez estar na tua presença e mais uma vez poder falar ao teu povo sobre a tua palavra, sobre os teus princípios. Peço que tu abras o nosso entendimento, fale através dos nossos lábios e que venha tocar o nosso coração para que nós sejamos cheios de ti. Em nome de Jesus eu te oro. Amém. Pois bem, pessoal, princípios bíblicos, dando continuidade ao nosso estudo. Vocês lembram que nós já falamos sobre caráter e sobre mordomia. O tema de hoje é sobre semear e colher. O que você entende sobre isso? O que é semear e colher para você? Antes disso, vamos lembrar um pouquinho sobre o que são princípios. É só uma breve recapitulação. Princípio vem da palavra grega axé, que significa princípio, começo de tudo. Princípios bíblicos são ensinamentos básicos sobre os quais o mundo está estabelecido. E nós temos certeza, temos convicção que tudo que existe é regido por princípios. Pois bem, semear e colher é um tema muito conhecido. Nós podemos afirmar que é um princípio universal conhecido por todos. Todos nós já ouvimos falar isso, independente da nossa fé, independente do nosso grau de estudo, nós sempre fomos ensinados que tudo que você faz, você recebe de volta. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Isso é um princípio universal, que independe da fé, independe da sua cultura, todos têm essa visão do princípio bíblico. Pois é, aqui começa a ficar interessante. Porque esse princípio de semear e colher, ele diz que nós colhemos o que plantamos, mas nós sempre colheremos em quantidades maiores. Quem trabalhou com agricultura alguma vez na vida, até mesmo uma criança no trabalho escolar, você escolhe a semente que você quer plantar. Você pode escolher o caroço de feijão, o caroço de milho, de arroz, enfim. A semente, a escolha é sua. Mas vamos pegar aqui o milho como referência, que eu gosto muito desse exemplo. Você pega alguns grãos de milho, normalmente em torno de 3 sementes, abre a cova, aduba, prepara ela, coloca as 3 sementes lá dentro e planta, fecha com a terra, começa a regar. Quando essas sementes elas frutificam, elas geram a planta, quantos grãos de milho, quantos caroços de milho eles vão nascer? Inúmeros. Porque de 3 caroços que você plantou naquela terra, nasceram várias espigas e em cada espiga vários caroços de milho. Isso é uma demonstração prática de como é a nossa vida, como é a consequência desse princípio de semear e colher. Você escolhe o que você planta, mas uma vez plantado, você vai colher muito mais do que o que você plantou. Então, se você plantar algo bom, você vai colher algo cada vez melhor. Mas se você colher algo ruim, você vai colher algo muito pior. É aquele ditado que quem planta vento, colhe tempestade. É um princípio básico desse princípio semear e colher. É a ida e a volta. Nós também temos que entender que há uma diferença entre a ira vindoura e as consequências nessa vida. Porque nós, quando reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós o aceitamos em nossa vida, nós pensamos que todos os problemas estão acabados. Não, não é assim. O que Jesus nos garante ao nos salvar, a nos dar a vida eterna, é que as consequências da ira vindoura estão resolvidas. Porque a justificação, conforme as palavras contidas lá na palavra de Deus, na Bíblia, Paulo ele falava muito sobre isso, a justificação é uma só. Jesus nos justifica uma única vez, não é necessário 2 justificações. Se nós nos convertemos de verdade, Jesus vai lá e carimba em nossa vida que nós somos justificados pela palavra do Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo. Então essa justificação ela é única e ela nos livra da ira vindoura. Isso é algo básico. Mas os crimes, os pecados, os erros que nós cometemos nessa terra, nós vamos pagar.
Mas vamos pagar aqui. Como é que uma pessoa, por exemplo, mata alguém e depois ela se converte e eu vou dizer para ela que ela não vai ser presa, que ela não vai ser julgada, que ela não vai ser condenada? Sim, ela vai. Ela vai porque ela cometeu um crime e ela tem que ser responsabilizada pelo crime que ela cometeu. Isso é algo óbvio. Mas o que ela está livre se ela se converteu, se ela se arrependeu, é da ira vindoura desse crime que ela cometeu. Porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração, o nosso interior e sabe se nós nos arrependemos ou não. Uma vez que houve arrependimento, o Senhor Ele nos perdoa verdadeiramente e não há mais o peso da ira vindoura, porque Ele já nos justificou. Mas aqui nessa terra, enquanto estivermos vivos, todos os nossos atos terão consequências. Aí vem aquela outra frase muito conhecida, mas muito atual, que fala que nós devemos matar um leão a cada dia. E isso não é mentira. Todo dia, quando nós acordamos, é como se tivesse um leão faminto lá fora, esperando que nós levantemos para que ele venha nos tragar, para que ele venha nos matar. E se nós ficarmos na cama com medo daquele leão, no dia seguinte não será mais um leão, serão dois. Será o de ontem e o de hoje. Então a cada dia haverá um leão para nós matarmos. Isso é algo que nós temos que ter consciência. Esse leão, ele vai existir. A diferença que leva para a nossa reflexão é: eu vou encarar esse leão sozinho ou com Deus? Jesus vai estar comigo nessa batalha ou eu vou guerrear sozinho? Quando eu faço essa batalha sozinho, a minha chance de fracasso ela é enorme. Tudo indica que eu serei derrotado, mas se eu estou com Cristo no meu barco, se Cristo está na tua vida, a certeza da vitória é garantida. Então Jesus ele não vai nos impedir de passar por aflições. Lá no Evangelho de João fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. E se nós estivermos em Cristo, nós podemos fatalmente afirmar que Jesus venceu o mundo e nós venceremos também se nós estivermos nele, se nós estivermos vivendo nele. Então o leão vai existir, as dificuldades existirão. É a consequência da nossa vida. Tudo aquilo que nós fizemos de errado, nós iremos pagar um preço. Nós iremos pagar, teremos as consequências daquilo que nós fizemos. Como eu disse na aula passada, toda escolha é uma renúncia. Quando você escolhe fazer uma coisa, você está renunciando a outra. Se você escolhe fazer algo bom, você está renunciando a algo ruim. Se você escolhe fazer algo ruim, você está renunciando de fazer algo bom. E todas as nossas escolhas têm uma consequência, quer seja boa, quer seja ruim. Mas se Jesus estiver na tua vida, se você viver conforme Jesus mandou, além de ter a chance de fazer as coisas serem menor, as possibilidades de você fazerem coisas ruins, ainda que aconteça alguma falha, porque o apóstolo João fala que aquele que vive, que nascido de Deus, não vive pecando, ou seja, o pecado não é um hábito, o pecado é uma eventualidade. Quando nós pecarmos, nós saberemos que nós iremos ter as consequências do nosso pecado. Se nós nos arrependermos desse pecado, seremos perdoados no céu, a ira vindoura não irá nos cobrar sobre esse pecado. Mas aqui na terra as consequências haverão de vir. E isso é o nosso último tópico dessa aula: causa e efeito. Tudo que você faz, você recebe de volta. A lei da física fala que toda ação tem uma reação igual e contrária. No mundo espiritual não é diferente. Tudo que você faz, você recebe de volta. É a causa e efeito desse princípio de semear e colher. Então, cuidado com o que você semeia, cuidado com o que você faz, com as suas escolhas, com as suas atitudes. Porque o que você semear, você irá colher. Que a tua vida esteja em Deus, que você e sua família sejam abençoados, protegidos pelo Senhor, onde quer que você ande. Em nome de Jesus, eu te desejo toda a paz do mundo. Amém.